Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis do canal Graça e Conhecimento e hoje eu quero falar um pouquinho sobre a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor. Nós sabemos que a Ceia do Senhor ela é um memorial da nossa redenção, porém eu quero fazer uma conexão entre a Santa Ceia e a vinda de Jesus. Para falar um pouco da Ceia do Senhor e da conexão que isso tem com a vinda de Jesus, eu quero ler o texto onde o apóstolo Paulo ele vai escrever a carta à igreja de Corinto sobre a ceia. E ele diz o seguinte, é um texto muito importante. Eu vou ler só um trechinho do que você está acostumado a ouvir no dia de ceia. O texto diz o seguinte, 1 Coríntios 11, 23, só uma parte do trecho. Versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor na noite em que foi traído, ele tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. A título de introdução, eu quero destacar duas coisas aqui que eu acho muito interessantes. A primeira delas é que quando o apóstolo Paulo, ele vai trazer o ensinamento da Santa Ceia para a igreja de Corinto, ele diz o seguinte, porque assim como eu recebi do Senhor, eu também lhes ensinei. Paulo está dizendo, o que eu estou passando para vocês da ceia, ele diz, eu não aprendi com homem, eu não aprendi com os discípulos, com apóstolos, o próprio Jesus é quem me revelou. Tá? Então o ensinamento da ceia passado por Paulo foi ensinado pelo próprio Jesus. E não é por menos, ele não estava presente no dia da ceia. E nós vamos ver que isso bate com as Escrituras, porque o próprio Jesus, quando aparece para Paulo a caminho de Damasco, ele diz que lhe apareceria muitas vezes para lhe ensinar, para que Paulo pudesse testificar. Em Atos 26, versículo 16, Paulo está contando o relato de como foi o seu encontro com Jesus no caminho de Damasco. E olha as palavras de Jesus para Paulo. Levanta-te e põe sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, ou seja, daquilo que ele estava vivendo naquela hora, vivenciando, vendo naquela hora, como também daquelas coisas pelas quais eu ainda te aparecerei, ou pelas quais te aparecerei ainda. Jesus estava dizendo para Paulo, eu estou aparecendo agora, mas eu ainda vou aparecer mais vezes para você. Então, Paulo, ele estava sendo levantado como testemunha para falar tudo que Jesus ainda lhe falaria, lhe revelaria nas próximas aparições. E não é para menos. Quando Paulo entra em Damasco, nós vamos ver que lá vai Ananias para se encontrar com Paulo 3 dias depois, e as palavras de Ananias para Paulo foram as mesmas que Jesus já tinha lhe dito no caminho. Prestem atenção. Atos 22, versículo 12 ao 15. Um homem chamado Ananias, piedoso, segundo a lei e muito respeitado de todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto de mim, disse, irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse, o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, para ver o justo. Quem que era o justo? Jesus, para ver Jesus, então. E ouvir as palavras da sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e daquilo que ouviu. O que Ananias estava falando para Paulo 3 dias depois? Que Paulo seria testemunha, porque ele foi escolhido por Deus para ver o justo, para ver Jesus. Então, na história do apóstolo Paulo, nós vamos ver que por várias vezes está relatado nas Escrituras que Jesus apareceu para Paulo. Nós temos, por exemplo, Atos 9, versículo 3, a conversão de Paulo a caminho de Damasco, Jesus aparece ali. Nós temos em Corinto,
quando Paulo estava em Corinto, está registrado em Atos 18, versículo 9 e 10, Jesus aparecendo para Paulo em Corinto, aparecendo em Atos 22 para Paulo quando ele estava no templo, aparecendo em Atos 23, 11 quando ele estava em Jerusalém, aparecendo para Paulo em 2 Coríntios 12, do versículo 1 ao 4, por meio de visão. Várias vezes nós vamos ver que Jesus aparecia para Paulo. Até porque o próprio Paulo diz: conheço um homem que se no corpo ou fora do corpo eu não sei, mas foi arrebatado até o terceiro céu. E lá ouviu falar de coisas inefáveis. E depois ele mesmo diz que era ele e foi-lhe dado um espinho para que ele não se ensoberbecesse por tamanhas revelações. A verdade é que Paulo teve muitas revelações dadas por Jesus e a ceia do Senhor foi uma delas. Por isso que quando Paulo diz, aquilo que eu recebi do Senhor foi o que eu também lhes entreguei, Paulo, ele tinha recebido a revelação da Santa Ceia do Senhor. E quando Paulo fala da ceia do Senhor, aqui existe um segundo princípio que eu acho muito importante. Ele destaca que a ceia, ela é um memorial. E é essa questão que nós precisamos entender. Paulo, ele diz, quando vocês pegarem o pão, que simboliza o corpo, vocês vão fazer isso em memória de mim. Um memorial é aquilo que serve para nos lembrar de algo. Então, sempre que nós participamos da ceia, muitos chamam ela de Santa Ceia. Ela é um memorial para que nos lembremos de algo. Então, Paulo diz, quando vocês pegarem o pão, façam isso em memória de mim. Quando vocês pegarem um cálice, façam isso em memória de mim. Então, esse é o detalhe, ele é um memorial. Agora, o que esse memorial está querendo nos lembrar? Ou o que nós devemos lembrar cada vez que participamos da ceia do Senhor? E aqui Paulo vai dar um destaque a dois pontos principais da ceia do Senhor. Quando você pega o pão, o pedaço de pão, ele é um símbolo que serve como memorial para nos lembrar do passado. Como assim do passado? Daquilo que Jesus já fez lá na cruz há 2000 anos atrás. Então, quando você participa da ceia do Senhor, você come um pedaço de pão, você deveria estar trazendo à memória o que Jesus já fez por você na cruz do Calvário, quando Ele te substituiu, quando Ele morreu no seu lugar, para que você hoje pudesse ser livre e ter acesso à presença de Deus. Então, o pão, ele é um símbolo do corpo de Jesus, o nosso substituto. Ele morreu no nosso lugar para que nós pudéssemos ser livres, ser justificados. Então, pão simboliza um memorial do corpo de Jesus entregue lá no passado por cada um de nós, por mim e por você. Porém, Paulo também vai dar ênfase no segundo ponto fundamental da ceia do Senhor, que é o vinho, o cálice. Aonde Paulo vai dizer que quando nós bebemos o cálice da ceia do Senhor, ele é um outro memorial que, na verdade, ele aponta para o sangue da nova aliança. E aqui, geralmente, eu gosto de destacar que o sangue da nova aliança, ele não faz nos lembrar apenas do passado, mas ele também nos faz lembrar da condição nossa hoje, no presente. Por quê? Porque quando você bebe o suco, o cálice, o vinho, na verdade, ele está representando o sangue da nova aliança. E por que eu falei que ele nos lembra do presente, não somente do passado? Porque cada vez que você bebe o cálice da nova aliança, você deveria se lembrar da sua condição presente hoje, de que você é aliançado com Deus. Você tem uma aliança com Jesus por meio do seu sangue. Você é aliançado com o Pai por meio do sangue de Jesus. Por isso, sempre que nós comemos o pão, ele é um memorial de que Jesus entregou o seu corpo na cruz por nós. Ele foi transpassado pela nossa iniquidade, ele foi ferido por causa do nosso pecado. Então, sempre que nós comemos o pão, nós deveríamos nos lembrar de que Jesus morreu por nós, lá no passado. Agora, quando a gente toma o cálice da nova aliança, nós deveríamos lembrar da nossa situação presente hoje, de que nós somos aliançados com Deus, nós fazemos parte de uma nova aliança selada com o sangue de Jesus. Porém, o que o texto da ceia ele tem a ver com a vinda de Jesus?
Na verdade, é só vocês prestarem atenção num ponto que geralmente nós deixamos passar batido. No versículo 26, Paulo diz o seguinte: porque sempre que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Tá? Paulo, ele faz uma conexão com a ceia, aquele memorial que nós estamos lembrando, que nós estamos anunciando quando participamos dele. Ele diz, vocês vão fazer isso de forma temporária, ou seja, somente até que Ele venha. Paulo está conectando o texto da ceia com a vinda de Jesus. E eu queria que vocês prestassem atenção porque há uma grande ligação com isso. Assim como muitas figuras do Velho Testamento, elas eram apenas figura, a sombra da imagem que apontavam para muitas coisas no Novo Testamento, a ceia do Senhor da qual participamos hoje, ela também é uma figura que aponta para algo que nós ainda vamos viver. Eu quero mostrar alguns textos para vocês perceberem como a ceia do Senhor, na verdade, ela aponta para algo futuro que ainda vai acontecer. Quando a gente lê algumas passagens de Jesus falando sobre o que ainda nos aguarda, Lucas 12, 37 vai dizer o seguinte para nós: bem-aventurado aquele servo, os quais, quando o Senhor vier, parábola da vinda de Jesus, uma parábola sobre o servo e que aponta para a vinda de Jesus, que diz o seguinte, Lucas 12, 37, bem-aventurado aquele servo, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que ele se cingirá e os fará assentar na mesa e chamando-os servirá. Sabe o que Jesus está falando? Que por ocasião da vinda dele nós vamos participar de um banquete, onde, pelo que o texto nos dá a entender, o próprio Jesus nos servirá nesse banquete. E este não é o único texto. Eu quero que vocês acompanhem Apocalipse 19, versículo 7, que fala das bodas do Cordeiro. E o texto vai dizer o seguinte: regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. E a sua noiva já se preparou. Foi-lhe dada de vestir-se de linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo lhe disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Então, prestem atenção. Nós vamos perceber que nas bodas do Cordeiro vai haver um banquete, tá? Do qual Jesus está dizendo que nós, os servos que forem encontrados fiéis, aqueles que vencerem, vão participar. Não é para menos que muitos textos vão dizer, o próprio Jesus falando aos fariseus, ele faz menção dizendo que muitos veriam do Oriente e do Ocidente e se assentariam à mesa junto com Abraão, Isaque e Jacó. Tá? Muitos textos fazem menção a um banquete que vai acontecer por ocasião da vinda de Jesus. Como isso vai ser? Não sei. Mas a verdade é que quando a gente celebra a ceia do Senhor, ela é um memorial do passado, do que Jesus já fez por nós na cruz do Calvário, quando ele se entregou a si mesmo por nós, como nosso substituto. Ele também é um memorial do presente, né? Do fato de que hoje nós somos aliançados com Deus por meio do sangue da nova aliança. Eu e você temos uma aliança, né, com superiores promessas, graças ao sangue de Jesus. Agora, além de ser um memorial do passado, do que Jesus já fez na cruz, um memorial do presente, da nossa condição de aliançados com Deus, ela também representa um memorial para o futuro. Como assim para o futuro? Porque tudo que nós fazemos hoje, na verdade, é apenas uma figura que aponta para o banquete que nós vamos participar por ocasião da vinda de Jesus, tá? Então, como eu disse, hoje eu só queria compartilhar uma palavra com vocês falando sobre a ceia do Senhor e a conexão que ela tem com a vinda de Jesus, a revelação que o próprio apóstolo Paulo recebeu diretamente de Jesus. Espero que esse vídeo ele possa ter somado ao entendimento que você já tem das Escrituras. Se você gostou dele, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, deixa os seus comentários em amor, como eu sempre tenho dito, e não esqueça de compartilhar.
Um abração e até o próximo vídeo.